Olá, eu sou Ana Lara e esse é o nosso podcast Talentos da Serra. É um podcast diferente, itinerante, que transborda criatividade e cultura. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos e curtos, estou usando calça preta e uma blusa preta de bolas brancas. Estamos no interior da nossa Kombi Criativa. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast que tem como missão encontrar talentos de Petrópolis para mostrar para vocês aí. E o nosso convidado de hoje é alguém que tem muito a ver, é a cara do Talentos da Serra. É um artista que transforma qualquer superfície em obra de arte. E ele é o responsável pela obra feita, por essa arte feita na nossa Kombi, que daqui a pouquinho vocês vão conferir no vídeo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Meu nome é Rodrigo CB, sou grafiteiro, ilustrador, professor de arte também. Estou aqui usando calça bege, camisa verde, boné preto, sou de pele clara e uso barbas e óculos. E eu estou já há bastante tempo trabalhando com grafite, mas o início de tudo foi aqui em Petrópolis. E eu já tinha quase 20 anos quando eu vim morar aqui, né? Na minha infância eu sempre desenhei, as primeiras lembranças da minha vida são desenhando, mas o grafite mesmo eu fui conhecer aqui em Petrópolis, e o mercado da arte também foi quando eu vim morar aqui. Eu vim morar em 97 e só perto de 2010 que eu fui conhecendo mais a parte profissional da arte e tudo mais. E de lá pra cá não parei mais, foi direto. Você não é de Petrópolis, você é do... Eu sou do Espírito Santo, né? Sou do interior do Espírito Santo. Eu tenho o título de cidadão petropolitano por causa das oficinas de grafite. Isso, em 2005 eu ganhei. Não falem mal de Petrópolis perto de mim, que eu adoro a cidade. Ótimo, então somos dois. Também adoro e não deixo ninguém falar mal. É uma cidade muito boa, sem dúvida. Rodrigo, para a gente é uma honra você ser aqui o nosso primeiro convidado, justamente porque você participou ativamente dessa primeira ideia aqui do grafite da Kombi, que daqui a pouco vocês vão poder conferir aí no vídeo. E também você, além de você, né, embelezar a cidade, você também faz esse trabalho tanto com os cursos que você oferece para quem quiser adquirir, mas você também trabalha com crianças, você tem algum projeto social, como que funciona isso? O social sempre esteve muito presente na minha vida. Como eu disse, o título de cidadão petropolitano foi por causa disso. Na época eu não tinha nenhum patrocínio, eu fazia porque eu gostava de fazer mesmo, sempre gostei de ensinar. E aí, depois eu comecei a trabalhar com o projeto social C3, que é ali no Valparaíso, e até hoje, desde 2013, que eu estou com eles lá. Antes disso, eu já trabalhava com outros projetos também. E sempre ensinando arte, tentando democratizar a arte e passar a informação de uma forma simples. Essa sempre foi minha ideia. Hoje, eu tenho um canal no YouTube também, que eu ensino grafite lá. Como você disse, tem os cursos que eu ofereço para quem quiser comprar, quem quiser uma coisa organizada, mas de um modo geral, tudo que tem no curso tem no YouTube lá de graça, sabe? Tem à disposição da galera em vídeos lá. Então, eu acho que, assim, no fundo, é uma forma que eu tenho de agradecer para a arte o que a arte me deu, sabe? Uma retribuição. Eu enxergo isso, porque eu vi como foi difícil para mim no início ter acesso às informações. A minha evolução foi muito mais demorada, por causa principalmente da falta de informação. Na época não existia internet, as revistas que chegavam a cada 2 meses, chegava tipo uma. Eu lembro que na época, assim, referência, né, eu comprava uma, 2 meses depois um amigo comprava, 2 meses depois o outro comprava, e é aí que eu ia poder comprar. Então, assim, as revistas rodavam pra gente, então era muito difícil ter informação. Hoje a gente tenta, da melhor forma possível, democratizar a informação, e principalmente para crianças mais carentes, que não têm acesso, algumas não conseguem ter acesso à internet o tempo inteiro e tal. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que tem acesso à rede social, mas a internet em si, para conseguir um conteúdo melhor, muita gente não tem acesso. Então a gente tenta, dessa forma, levar a arte não só como uma forma de trabalho, mas como uma forma de terapia também, para lazer mesmo, para entender a arte, para aprender a consumir arte também, no sentido visual, de apreciar, de autocrítica, de falar se gosta ou se não gosta, enfim. Desenvolver essa parte da criança também, eu acho bem importante. Eu acho que a arte é muito fundamental nesse sentido. Nossa, muito legal. A ideia do nosso podcast, do Talentos da Serra, é justamente isso, é criatividade e inspiração, né? Porque você contando aqui essa tua parte, assim, social, de querer mesmo,
Porque você poderia só fazer o teu trabalho, receber Sim. por ele e acabou, né? Tudo que você aprendeu, toda a tua pesquisa de campo, né? Com toda a dificuldade, né, que você relatou da época, sem muita referência e tal, você conseguiu transformar isso de uma forma super bacana e você leva isso para as crianças, você inspira um monte de gente, né? Que a gente vê que a criançada curte pra caramba, Sim, né? gosto. A escola, na verdade, você trabalha também em escola, E escolas né? municipais também. A escola ela tem uma má fama de matar a criatividade, né? E a gente precisa, com todas as forças, tirar essa má fama da escola, né? E o teu trabalho contribui demais, né, para isso. E eu luto com, né, isso dentro das escolas. Eu luto para isso dentro das escolas. É um desafio, né? Sim, total. Porque as escolas são muito condicionadas nessa coisa do certo e errado, sabe? Sim. Português, matemática, não sei o que, tudo muito certo ou errado. Precisa certo estar no currículo, que tá fora. E eu sempre fui uma criança muito fora nesse sentido, assim, sabe? Tipo, um pedreiro demora 30 dias para fazer uma casa. Quantos dias 2 pedreiros demoram para fazer a mesma casa? Aí a resposta que se espera é 15 dias, metade. Eu vou falar 60 dias, que eles vão ficar conversando, vão demorar mais tempo. Você vai um pouco... Então, isso não é uma resposta que devia ser considerada. Com Sim, certeza. Porque não está errado. Porque também tem todo o só contexto, é um pouco mais né? criativo. Exato. É lógico. Sabe? Então, esse ponto de vista criativo também, eu acho que merece. Eu já peguei turmas, por exemplo, há uns anos atrás, que num projeto que nós fizemos numa escola ali de Cascatinha, eu peguei uma turma que era, sei lá, na época, eu acho que o número da turma era 3006, um bagulho assim, e era tipo só repetente no último ano da escola. E quando eu cheguei na sala de professores, alguns professores falaram assim: você que vai pegar a turma 3006? Eu, sim, você vai ver. Os próprios professores já agiam desse jeito. Né? E eu fui, e realmente eram alunos que, para um padrão normal de escola, eles eram bem diferentes, né? Você via que ali dentro, assim, não ia ter muito advogado, não ia ter muito enfermeiro, não, mas era assim, um tocava violão pra caramba, o outro foi destaque como DJ, um grupinho dançava muito, a galera que fez o grafite comigo, se eu não me engano, o painel tá até hoje lá, então assim, eram artistas. Era a galera que era artista. Os talentos que não são vistos, muitas vezes, pelos profissionais. E eles eram dados como alunos ruins na escola. Tanto que no show de talentos, toda aquela turma se destacou. Porque eram artistas, sabe? E eu vivi isso quando criança, né? Pois você sabe falar com propriedade, né? Mas é muito interessante que você falou, porque a gente percebe mesmo, às vezes, isso. Às vezes, o próprio profissional, o professor mesmo, ele não está preparado, ele não recebeu, talvez, a formação para lidar com a criatividade. Isso tem mudado muito, né? Então, assim, eu sou uma defensora da educação e eu acho que a gente tem avançado bastante e com pessoas, enfim, interessadas mesmo, né? Rodrigo, mas você falou para mim aqui da tua evolução, da tua carreira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, você vive do grafite. Sim. Então, de repente, para os jovens, as crianças que têm essa vontade, e dizer para eles assim que é possível, né? Que você vive do que você gosta de fazer, né? E também sobre as técnicas e o teu próprio estilo, porque assim, é engraçado, depois que você fez a Kombi, aí eu comecei a prestar atenção mais no teu trabalho, e às vezes eu vejo um lugar e falei assim, gente, eu tenho certeza que foi o Rodrigo que pintou, aí eu olho lá embaixo, tá a sua assinatura. Então você tem um estilo próprio, como se o teu trabalho tivesse ali a tua assinatura, embora não esteja o teu nome escrito, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Então, o grafite como profissão mesmo, sabe? Hoje em dia tem uma galera pelo Brasil que trabalha, em Petrópolis mesmo tem mais amigos que trabalham e tudo, e eu costumo dizer o seguinte, para os meus alunos, o que eu digo você precisa ser como aquela padaria da esquina. A padaria, teoricamente, é para fazer pão, mas o cara também vende um iogurtezinho ali, ele faz um salgadinho, bota um sanduíche e tal. Eu sou grafiteiro, me identifico assim, gosto mais desse título de grafiteiro. Mas eu também sou professor de arte, eu também tenho meu canal no YouTube, eu também faço ilustração digital, eu ilustro livros infantis, eu já ilustrei mais de 40 livros infantis, eu faço capas de livro de poesia, eu crio personagens para agências, então eu vou empreendendo tudo dentro desse ramo da arte. Pãozinho francês, né? Exato, Isso aí. Exato. Você precisa ser versátil, né? E
grafite profissional, esse ponto eu acho importante quando eu falo dentro das escolas também, eu acho importante isso, porque além de saber desenhar muito bem, saber pintar, desenvolver o estilo próprio, como você disse, o estilo próprio é uma coisa que vem com o tempo. Você vai fazendo, você vai percebendo o que você gosta mais de fazer, você experimenta aqui e ali, e com o tempo é muito natural. As referências que você vai consumindo ali também, sim, né? Sim, isso é muito natural. Com o tempo, isso vai acontecendo quando você vê seus desenhos já estão ficando parecidos em algum sentido e você nem sabe explicar como. Né? Só que, para além disso, para você realmente viver da arte, você tem que entender de outras coisas. Você tem que entender de investimentos, você tem que saber responder um e-mail sem erros de português, você precisa saber fazer um orçamento, você precisa calcular o material que você usa de alguma forma, você precisa ser pontual, você precisa frequentar uma reunião, às vezes, com diretoria de uma grande empresa para você fazer, entender de editais. É um negócio, né? Exatamente. Você tem que saber que você ali é um empreendedor, né? Não é... Se você tiver condições financeiras para pagar alguém para ver isso para você, ótimo. Mas, por enquanto, no início, você vai ter que ser o faz tudo. A realidade do brasileiro empreendedor. Eu sou do CEO ou porteiro da minha agência. Eu sou todo mundo, sabe? Eu sou todo mundo da minha agência. Eu acho que é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar contigo, assim, porque às vezes a pessoa fala, os pais principalmente, não, você não vai viver de música, pelo amor de Deus, você não vai viver do grafite, você não vai viver de... Né? Tem esse preconceito de que para você tem que trabalhar no banco, você tem que ser dentista, médico e tal. Só que, né, tem essa questão que hoje nós temos muitas possibilidades, igual você falou, para além do grafite que você fez aqui na Kombi, para os muros da escola que você fez, você tem inúmeras possibilidades de trabalho remunerado, né? Em todas as áreas. Todas as áreas artísticas, você consegue vislumbrar esse leque de oportunidades. Não é fácil, obviamente, não é uma coisa, né, que vai ser moleza. Até tem uma frase que as pessoas falam muito assim, trabalhe com o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar. Eu discordo um pouco, porque eu trabalho pra caramba, né? Sabe? Eu trabalho muito. Eu não gosto de ter que trabalhar. Eu queria não precisar trabalhar tanto que né? eu queria, assim, que o sistema não exigisse tantos boletos para eu pagar, para eu poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Suave, né? Mas, assim, eu vivo nessa sociedade e é nela que eu preciso me encaixar. Então, eu trabalho pra caramba. Todo mundo vai trabalhar pra caramba. Às vezes a gente tem que acordar cedo, trabalho feriado, trabalho em lugares onde eu não posso fazer grafite durante o dia, eu viro à noite fazendo, enfim. Mas eu hoje sou muito mais, eu tenho a minha mente muito mais saudável do que antes, quando eu trabalhava com programação e não tinha nada a ver comigo. Assim. É o tal do propósito, né? Sim. E aí, quando a gente consegue entender o nosso propósito, você consegue girar a sua vida em torno disso. Eu também tive uma mudança de carreira tardia, né? Eu resolvi deixar a fotografia profissional para ir para a área da educação. Então, eu sei exatamente o que você está falando. Às vezes é um desafio. Para você, talvez você fez essa mudança mais jovem, talvez tenha sido mais natural. Mas é sempre possível a gente encaixar o que a gente faz para viver com o propósito que a gente tem, né, de vida. E falando em propósito, eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga o impacto do que você faz para a sociedade, tanto a questão o visual mesmo, que você está embelezando, porque ninguém te chama para fazer um grafite triste, né? É sempre porque a pessoa quer trazer felicidade, quer trazer beleza, e também a questão da inspiração para as crianças e jovens. Como que você vê isso? Então, tem uma coisa que acontece no grafite, assim, que eu gosto muito, uma coisa que eu acho é o poder de adaptação do grafite em qualquer lugar. Eu já pintei em grandes mansões, lugares, sabe, que é pouco acessível para todos, mas também já pintei em comunidade, já pintei, e o grafite vai bem em qualquer lugar. Mas tem uma coisa que me chama demais a atenção, assim, é que principalmente em pequenas comunidades, quando a gente faz alguma ação de grafite, seja um projeto grande, ou seja um grafite só por fazer mesmo, que às vezes a gente faz isso, sai de folga, vamos levar umas tintas, pode pintar o seu muro? Pode, a gente pinta ali. Que beleza. Uma coisa que eu noto é que a presença da arte ali começa a mudar o entorno. Por exemplo, se é um lugar onde as pessoas botavam lixo, elas começam a não colocar mais. Os próprios vizinhos falam, pô, não bota aí não, mano, a arte aí e tal. Sabe? Eu já pintei em lugares assim que tinha bastante sujeira na rua, mato crescendo, e antes da gente
terminar a pintura, as pessoas já estavam ali limpando, uma senhorinha sai e varre um negócio e tal, então começa a tudo fica mais latente que tá alguma coisa fora do lugar quando você coloca um painel colorido em algum ponto. Com certeza. Aí as pessoas começam a limpar Muda e tal. como as pessoas se comportam Sim, em relação àquele sim. lugar. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar, a Escola Aprendiz, na Vila Madalena, em São Paulo. É um bairro escola. Se você não conhece, eu te aconselho a você... Eu vou estar em São Paulo, final de julho Tem eu vou até lá. um livro do Rubem Alves, Olha que é legal. todo sobre esse lugar, que ainda existe lá. Tem muitos anos já. E é a tua cara, porque é o grafite que salvou aquele lugar. Na Vila Madalena? Na Vila Madalena. Ah, olha, eu vou procurar saber. O que acontece? Lá acontece mais ou menos o que você falou aqui. Eram lugares abandonados, sujos, frequentados por pessoas que estavam ali vendendo drogas, enfim, né? Até pessoas em situação de rua. E um grupo de pessoas, um cara teve a ideia, que agora não me recordo o nome, infelizmente, depois eu ponho ali nos créditos. Ele teve essa ideia da cidade, da escola aprendiz, e o bairro inteiro virou escola. Não tinha um prédio escola. Era todo lugar, era cafeteria, padaria, e eles começaram com essa questão do grafite, sabe? Porque muitos dessas pessoas que estavam ali, eles tinham um talento impressionante para o grafite. E aí eles puxaram esse talento. Enfim, a história é linda, não vou me alongar muito aqui, mas você falando assim, eu achei muito interessante, porque como que muda realmente a perspectiva. Antes de eu conhecer você, eu fiz ali na escadinha que vai pro Alto Pegado, a pintura da escada. Nossa, é porque durou pouco, que choveu, a gente não sabia o material adequado para usar, a gente usou tinta comum, né? Mas assim, foi muito legal, virou por um tempo o ponto turístico do bairro, né? Então as pessoas realmente mudam a visão delas, a visão em relação a isso. E esse senso coletivo, né, tira um pouco a questão do, você tem que ser competitivo, o mundo é competitivo, para o mundo coletivo. As pessoas, tá ali, tá pintando, cara, eu tenho uma tinta lá em casa. Eu já passei por isso várias vezes, eu tá pintando, cara, mano, tem uma tinta azul lá em casa, você não quer não, para terminar? E, quero, ele traz. Então as pessoas começam a despertar esse senso coletivo, senso do cuidado coletivo. Nas escolas onde pinta, as crianças não riscam mais a parede. Então tem esse senso coletivo que desperta, que eu acho sensacional. Sensacional, assim. Sem dúvida. E assim, a gente falando de todo esse trabalho, tudo isso, todo o impacto, como que tem sido para você, que eu li lá o seu portfólio, vi suas redes sociais, vi que você recebeu prêmios e tal. Conta pra gente um pouquinho desse reconhecimento, como que tá acontecendo aqui em Petrópolis para tu. Então, é engraçado assim que tem alguns reconhecimentos que eu recebo diariamente de crianças, ou até feedback de pessoas, por exemplo, que moram em cidades que nunca teve um grafiteiro lá, e as pessoas já começam a conhecer mais sobre o grafite porque me conhecem pela internet e tudo mais. Então, esses feedbacks e reconhecimentos me alimentam muito para continuar produzindo coisa, sabe? E é claro, aqui na cidade que eu escolhi para viver, né, receber esses... Recentemente agora teve um que eu me orgulho muito, que foi um prêmio da Academia Petropolitana de Letras, eu recebi, o prêmio Artes Plásticas Nair de Tefé, me deram uma medalhinha, um diploma que eu botei lá na parede. Pô, eu fiquei muito feliz porque esses reconhecimentos assim mostram pra gente que fluiu o caminho. Tá no caminho certo, no caminho, né? Sabe? Porque o reconhecimento vem quando o seu trabalho atingiu de forma positiva as pessoas, né? Então, para mim, assim, é óbvio que esses reconhecimentos diários, os feedbacks que eu recebo no direct das redes sociais e tal, das pessoas falando, cara, obrigado. Tal. Teve um exemplo que eu dou, uma aluna minha que comprou meu curso online, me acompanhava pelo canal, comprou meu curso online. Ela mora no interior de Minas Gerais, numa cidade lá, e eu encontrei com ela uma vez, pessoalmente, num evento de grafite em Juiz de Fora, e ela falou assim, professor, é a primeira vez que eu vejo um grafiteiro pintando na minha frente. E ela já tinha terminado meu curso e já estava fazendo uns painéisinhos na cidade lá, tipo, Feliz Natal em alguma loja, o letreiro de outra loja e tal. E hoje ela tá trabalhando literalmente, virou letrista, tá fazendo umas letras lá e tal. E de vez em quando ela vem, me manda foto do que ela tá produzindo. Então, assim, esses feedbacks são sensacionais, assim. E não só o trabalho também, né? Uma coisa eu aprendi muito, assim, trabalhando em projetos sociais, que às vezes eu falo por mim, assim, eu tive durante muitos anos essa ânsia, assim, de, cara, você consegue viver de arte, você consegue trabalhar com arte, você consegue... E eu percebi que tem algumas pessoas que nem querem, elas só precisam de, assim, eu quero experimentar isso daí.
para ver qual é, sabe? Para pintar um pouco. E a gente geralmente cobra isso, esse trabalhar com arte não sei o quê, de projetos sociais com crianças mais carentes. Às vezes que são umas crianças que têm uma situação financeira mais confortável, pode fazer, sei lá, uma aula de piano ou fazer uma aula de grafite só para experimentar. Dos mais carentes, a gente geralmente exige coisa, não, você vai fazer uma coisa profissionalizante. E às vezes é só fazer por fazer. Isso eu mudei também com os feedbacks. Feedback das crianças, elas falando assim, não, eu não sei se eu quero trabalhar, mas eu queria experimentar, eu queria ver qual é. Eu gosto de fazer isso, pronto, sim, acabou, né? Isso. Porque a vida não é só trabalho também, né, Rodrigo? A gente tem que ter... Infelizmente, porque o trabalho toma um tempo preciosíssimo de um monte de coisa que a gente podia estar fazendo. Exatamente, então, era para ter um equilíbrio ali, né? Eu acho que é possível. E os feedbacks me ensinaram. E você vê que a própria criança te falando isso, não, tio, eu gosto de fazer, mas aqui, eu não quero trabalhar com isso. E ótimo, que ele já entendeu que a vida não é só trabalho, né? Ótimo. A gente às vezes demora um tempão para entender. Rodrigo, e me fala também dos trabalhos que você faz no exterior, né? Você faz muita coisa em Petrópolis. Cada cantinho da cidade que a gente faz, a gente consegue identificar alguma arte sua lá, mas você também faz em outros lugares, você tem sido convidado para fazer outros trabalhos. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu faço, hoje, assim, eu tenho trabalhado mais no Brasil mesmo, até 2018, por aí, eu fiz alguns trabalhos fora, fiz exposição em Barcelona, eu fiz uma oficina de grafite em Centro de Recuperação de Dependente Químico de Paris até Toulouse, em todo o sul da França, fiz exposição em Amsterdã, a gente ajudou muito na época do terremoto no Nepal, com arte como terapia para as crianças e tal. E aí, 2018 para cá, eu fui ficando mais em Petrópolis. Hoje, mais ainda, porque minha filha está com 4 anos, então eu queria aproveitar essa fase com ela. Tenho viajado menos, mas eu ainda tenho clientes em outros estados, assim. Então eu faço algumas coisas em São Paulo, eu estou indo para lá agora mês que vem. Eu tenho clientes aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, né, no entorno de empresas que eu faço por aqui pelo Rio de Janeiro. Tenho clientes no Paraná, estive em Cascavel, no Paraná, esse final do ano agora. Então, assim, eu atendo pessoas por aqui, algumas pessoas que gostam, porque até um certo ponto, eu tenho muitos clientes que me contratam porque querem uma pintura. Né? Eu quero decorar isso daqui, é você que eu conheço e tal. E tem um outro tipo de cliente que quer o meu trabalho. Tem até grafiteiros lá mais próximos, tem outros grafiteiros, mas a pessoa, não, eu quero o seu trabalho combina com o que eu preciso para cá. Então aí esses clientes eu ainda estou atendendo, assim, porque são clientes que não querem só um grafite, eles querem o meu grafite. Isso, aí eu atendo eles, assim, e tal. Mas eu tenho viajado menos por isso, porque eu queria ficar mais por aqui com a minha filha, e aproveitar esse tempo com ela, porque eu sei que depois dos 10 anos em diante já não liga tanto mais pra gente. Exatamente, são as fases da vida, né? A gente tem que aproveitar cada uma delas. Rodrigo, então quero te convidar para a gente fazer um tour em volta da Kombi e você contar pra gente como que foi o processo criativo para elaborar esses desenhos, porque eu só te dei uma ideia falando com você, né? Qual que era o meu sonho, como que eu queria que a Kombi ficasse, e você captou isso perfeitamente, além da sua técnica perfeita, do seu trabalho, mas você ainda conseguiu entender perfeitamente o que a gente queria. Vamos lá? Vamos lá. Rodrigo, conta pra gente, pessoal que está assistindo, como que foi o processo criativo para você fazer essa arte na Kombi, sendo que eu te passei, igual eu falei, só verbalmente. Eu falei, Rodrigo, é isso aqui que eu quero os pontos turísticos, eu quero que a Kombi conte a história da nossa família, como que foi que você fez esse processo criativo. Então, nessa parte, um briefing bem feito também ajuda, né? Você veio com bastante informação, mas veio com as informações organizadas, e aí, assim, nessa parte de Petrópolis, são os pontos turísticos aqui que eu adoro fazer. Então, essa parte foi relativamente fácil, e depois o trabalho foi encaixar todo o resto que você me pediu, da escada, da parte da fotografia, né, dos livros e tal. Inclusive a escadinha que a gente falou lá dentro, né, que a gente pintou a escadinha e tal, e eu pedi para você representar aqui, ficou excelente. Que a escada a galera fez em grupo, né? Ficou muito legal. Aqui também conta um pouco da minha história profissional, né, que eu saí da fotografia, que trabalhei com fotografia desde os 15 anos, fiquei por 28 anos tendo isso como profissão e depois migrei para pedagogia. Então você conseguiu representar bem aqui, né, com os livros. Aqui também os pontos turísticos. Aqui a gente voltou para os pontos turísticos.
a pontezinha vermelha, né? Que é um símbolo da cidade, né? Eu gosto muito, ficou perfeito. Ficou muito legal. E essa coisa que você usou também das cores, né? Eu trabalhei com tonalidades que aí para diferenciar um ponto do outro, como tudo ia ficar muito próximo, eu achei legal trabalhar a questão das tonalidades para diferenciar um ponto do outro. Ficou perfeito. E aqui essa parte é uma das minhas preferidas, que é o castelo de Itaipava com a Pedra do Elefante ao fundo, porque eu tinha te passado a ideia assim, Rodrigo, quando eu chego em casa, que eu estou viajando, eu estou trabalhando, a imagem que eu tenho quando eu chego assim, que ali, missão cumprida, cheguei em casa, é essa visão que eu tenho, é o castelo com a Pedra do Elefante que já está chegando em casa, né? Então ficou muito bem representado. Detalhes que eu não me lembrava, assim. Né? Porque também é tanta coisa que tu faz. E aqui também não posso deixar de falar da Dama da Justiça, que representa também muita coisa na nossa família, que Carlos, meu marido, é advogado, então assim, o direito está muito presente na nossa vida. E entrou aqui, e aí você teve até a colaboração do André. Eu tenho que dar esses créditos porque o André, vulgo Fox, né, ele assina Fox nos grafites, ele, apesar de ser arquiteto, ele está trabalhando hoje com grafite direto, com arte, e ele é um parceiraço, assim, nesse dia ele me ajudou bastante, me ajudou na composição, aqui na pintura. A arte, o desenvolvimento em si é meu, mas no processo todo ele teve um pouco da mão dele ali, eu tenho que dar esses créditos para ele, que ele me ajudou muito. Ficou excelente. Até recentemente eu vi também um trabalho que ele realizou numa loja em Itaipava, num shopping. Eu falei, gente, eu conheço esse artista. Aí eu fui perguntar, a menina me falou que foi ele. O DNA do artista fica na pintura, lá, né? Com certeza. E aqui na frente também é uma parte assim bem xodó, porque Carlos e eu e os meus filhos também, nós fizemos parte do grupo de escoteiro, né? Fizemos parte do Escoteiros do Brasil, e isso nunca sai da gente, sabe? A gente não está atualmente lá participando, mas ficou muito bem representado ali com o símbolo dos escoteiros, aqui a cabana com a fogueira, né? O acampamento dos escoteiros. Maneiro. Ficou bem legal. E aqui também, claro que eu não posso deixar de mostrar a nossa gatinha, né? Porque lá em casa sempre tem gato, e essa aqui é uma das nossas gatinhas, tá? Aqui representando todos os nossos bichinhos, que ficou perfeito também. E aí você usou técnicas... aqui foi um somatório de técnicas, né? Aí para o gato, para alguns pontos foi o stencil, que a gente recorta o molde mesmo. Para algumas partes aqui foi o que a gente chama de freehand, que é uma mão livre mesmo para fazer alguns detalhes. Aqui, por exemplo, no museu ali, ou em alguns pontos, teve mistura de cores, que são técnicas que a gente só vai aprendendo depois, assim, com o tempo, a misturar tinta de spray mesmo, para fazer outras tonalidades. Então, a gente foi um trabalho... Dentro da complexidade dele, foi um trabalho que se juntou um montão de técnica para culminar num trabalho do qual eu tenho muito orgulho, final, inclusive. Né? Que bom. Muito orgulhoso com o resultado. E uma das coisas, assim, que quando eu fui ver, na hora que você estava lá junto com o Fox fazendo o trabalho mesmo, eu achei sensacional, porque tipo assim, a Kombi tava aqui toda branquinha, não tinha nada. Daí você olhava assim no papel e já ia logo fazendo, desenhando. Hoje tem bastante técnica para projeção do desenho, para ampliação do desenho, mas como a gente começou lá atrás e foi se aperfeiçoando com o tempo, eu já consigo vir o spray direto ali, fazer. Muitos anos de treino, a gente consegue chegar lá. Bacana. Rodrigo, quero te agradecer demais de você ter topado participar com a gente aqui desse primeiro episódio, que tem todo o significado. Obviamente, você que foi o artista aqui, né, que criou a Kombi. Essa Kombi, ela vai agora para muitos lugares aqui em Petrópolis, em especial aqui no 3º, 4º e 5º distrito. E a gente vai em busca dos talentos mesmo do bairro aqui, desses distritos, e que esse episódio seja inspiração para outros talentos também se inscreverem. Entre em contato com a gente se você tem um talento ou gostaria de indicar alguém, e pode ser qualquer talento. Se você dança bem, desenha bem, se você é músico, enfim, qualquer talento, se faz crochê, tricô, enfim, é só se inscrever e participar com a gente aqui de um dos episódios. Obrigada, Rodrigo. Não, imagina. Você quer deixar uma mensagem pro pessoal? A mensagem que eu deixo é: faça sempre a sua arte, seja ela qual for, cantar, dançar, escrever, poesia, qualquer coisa, faça com amor, com carinho, que vai dar bom. Perfeito, sensacional, obrigada. Valeu.